Olá, boa tarde novamente e novamente seja muito bem-vindo. Agora nós estamos ao vivo, são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, o mundo começou a semana com uma antiga preocupação que volta a ganhar força: o risco de uma guerra nuclear. O ataque coordenado dos Estados Unidos e de Israel ao Irã tornou essa ameaça mais real do que nunca. O mundo começou a semana muito apreensivo, afinal, o cenário de uma guerra nuclear se pinta a cada novos embates. De um lado, Estados Unidos e Israel, aliados históricos, já têm em seu poder este tipo de armamento, a bomba nuclear. Do outro lado, o Irã ainda não conta com a bomba, mas seus aliados sim, Rússia e China. A questão agora é se Putin e Xi Jinping comprarão essa briga. Desde 1957, o Irã tem tentado desenvolver seu programa nuclear. De acordo com o governo islâmico, o objetivo é produzir energia nuclear e não uma bomba. Já para os americanos, que insistem em impedir o avanço iraniano, o cenário seria de destruição em massa caso o país islâmico desenvolvesse a bomba nuclear. Por isso, em junho do ano passado, a Operação Martelo da Meia-Noite, os Estados Unidos e Israel atacaram 3 instalações nucleares iranianas. Uma foi totalmente destruída e as outras 2 parcialmente. Hoje, em todo o mundo, apenas 7 países, além de Estados Unidos e Israel, possuem armas nucleares. São eles: Rússia, China e Coreia do Norte, aliados do Irã; França e Reino Unido, aliados dos americanos; Índia e Paquistão, com dinâmicas próprias. Agora, outros países como Alemanha, Coreia do Sul e Japão já cogitam obter arma nuclear, visando segurança e respeito mundial. E o assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, afirmou que nós devemos nos preparar para o pior. Ele acredita em um possível agravamento do conflito envolvendo o Irã, os Estados Unidos e Israel no Oriente Médio. O embaixador Celso Amorim, assessor especial do presidente Lula, afirmou que o cenário atual é de forte tensão e pode evoluir para um quadro ainda mais instável na região. Ele justificou que ninguém é juiz do mundo e que matar um líder de um país que está em exercício é condenável e inaceitável. Com isso, segundo Amorim, devemos nos preparar para o pior diante do conflito envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel no Oriente Médio. Para Amorim, o pior seria um aumento vertiginoso das tensões no Oriente Médio, com grande potencial de alastramento. O Irã historicamente fornece armamento para grupos dositas que estão em outros países, além de grupos radicais. Segundo interlocutores do Planalto, a diplomacia brasileira ainda vai avaliar como o conflito pode interferir na agenda do presidente Lula com o presidente norte-americano Donald Trump neste mês. Há uma previsão de que a ida de Lula a Washington ocorra de 15 a 17 de março, mas ainda não foi confirmada. Nesta sexta, Trump, inclusive, disse que adoraria receber o brasileiro em Washington. O governo brasileiro já prestou solidariedade a países impactados por ataques retaliatórios do Irã e pediu a interrupção de ações militares na região do Golfo. Em nota divulgada, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a escalada representa uma grave ameaça à paz. Olha, e para falar mais sobre esse assunto que hoje preocupa o mundo todo, nós vamos conversar agora com um especialista. Olha só, nosso convidado é o Arik Wilson, ele que é analista de relações internacionais. Boa tarde, Arik, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Arik, nós vimos aí em 2 reportagens previsões alarmantes, né? Que nos dão até medo em relação ao futuro. Então, eu pergunto para você que é especialista, essa preocupação que hoje toma o mundo, você acredita que existe o risco real de uma guerra nuclear? Não acho. Não. Eu acho que, claro, os Estados Unidos e Israel são 2 poderes que possuem bombas nucleares, mas o Irã definitivamente não tem. Aliás, a razão pela qual teve esse último ataque, e teve agora os últimos ataques nos meses passados, ou seja, era justamente para impedir que o Irã conseguisse o poder de criar uma bomba nuclear. Na sua vinheta se mencionou que tem aliados do Irã, por exemplo, a China e a Rússia, que possuem bombas nucleares, mas, ou seja,
a China e a Rússia não vão entrar nessa guerra. Isso é uma coisa que poderia criar um ciclo muito ruim, ou seja, em termos de... Isso expandiria de um conflito no Médio Oriente para um conflito mundial. E acho que ninguém está querendo comprar essa briga. Então, quer dizer, de momento, isso vai ser uma guerra convencional, com armamentos convencionais. Com certeza vai ter muita perda de vida, infelizmente. Mas, assim, do meu ponto de vista, isso foi um ataque que foi precipitado por uma ameaça que existe há 47 anos, desde que o Irã ameaça os Estados Unidos, e o Irã sempre ameaçou, desde sua criação, o Estado de Israel. Então, quer dizer, eu acho que estamos vendo assim um conflito que deve demorar algumas semanas mais. Eu acho que a tendência é de que assim o que o Trump, na verdade, o que ele deseja é ver uma troca de liderança para ter uma liderança mais moderada e eventual assim surgimento de democracia no Irã. Então assim, mas assim, eu não vejo que isso vai tem muitas ameaças de virar uma guerra nuclear e não uma guerra que vai muito além do Oriente Médio. Olha, você citou bem, aliás, é uma resposta muito sensata, né? A possibilidade desse conflito se estender, aumentar e ganhar a dimensão mundial seria justamente se os parceiros do Irã entrassem no conflito. Então, você não vê, no momento, um cenário para que isso aconteça? Eu acho muito difícil, porque, na verdade, o Irã é um Estado que está muito fora do sistema internacional há muito tempo. É um Estado que está sofrendo sanções. Evidentemente, o Irã ajudava a Rússia na guerra na Ucrânia, ou seja, muitos daqueles drones que os militares russos estão usando para atacar alvos na Ucrânia eram fornecidos pelo Irã. Mas, assim, existe com certeza uma ligação assim, entre as duas economias e também com a China. Mas, assim, eu acho que a China e a Rússia também entendam que, sobretudo no caso da Rússia, que já está numa situação bastante debilitada, porque essa guerra na Ucrânia está demorando muito mais do que eles antecipavam, e o sofrimento interno na economia e junto com as sanções está sendo duro. Então, quer dizer, comprar uma briga mesmo, uma briga assim indireta com os Estados Unidos seria muito ruim. A China está olhando isso, eu acho, com outra ótica, Kleber. Eu acho que a China está vendo como que o Trump está agindo tanto na Venezuela com a remoção e a captura do Maduro, quanto com agora o assassinato do Ayatollah no Irã, e está vendo isso, sabe onde? Está vendo, olha, se o Trump tem licença de fazer isso, nada me impede de fazer algo assim parecido em Taiwan. Porque há muito tempo que a China tem como objetivo reincorporar o Taiwan dentro da China. Então, quer dizer, pode ser que a gente veja algum movimento nesse sentido da China. Mas, assim, também os Estados Unidos está mostrando hoje em dia que com o Trump, seja que você concorda com o Trump ou não concorda com ele, ou seja, com certeza você vê que ele não tem medo de arrumar um conflito. Ou seja, ele não tem medo de tomar riscos que outros presidentes passados nunca tiveram coragem de tomar. Então, isso também deve deixar os chineses na dúvida se eles foram tentar capturar Taiwan, invadir Taiwan, qual seria a resposta do governo Trump. Eu acho que a China talvez esteja também pensando nessa linha também. Muito importante e muito interessante essa análise. E agora, para finalizar, você que está nos Estados Unidos, essa ação, essa campanha toda militar do Trump, ela tem tido respaldo aí do eleitorado, da população norte-americana? Veja, ninguém está dizendo aqui, por mais democrata ou mais republicano que você seja, de que o Irã é um país assim bonzinho. Ou seja, Israel é o maior patrocinador de terrorismo no mundo. Ou seja, apoiava Hamas, apoiava Hezbollah, apoiava os Houthis, que também assolam todos os navios no Mar Vermelho. É um patrocinador estatal de terrorismo. Agora, o debate é número um. O Trump ele tem essa possibilidade como presidente dos Estados Unidos, como chefe comandante
das Forças Armadas, ele tem direito a atacar e assassinar um líder de outro país? Aí vem a debate, porque teoricamente esse poder aqui nos Estados Unidos, pela nossa Constituição, reside não com o chefe de Estado, mas com o Congresso. E ele não pediu autorização do Congresso. Então tem muita gente questionando se o Trump deveria ter consultado e tido a anuência do Congresso americano antes de tomar essa ação. O Trump, ele justifica a ação dele dizendo que não, foi um ataque preventivo para poder assim, fazer com que o Irã não conseguisse uma bomba nuclear que teria consequências muito maiores. Mas, ou seja, o debate aqui é mais sobre o processo que o Trump está usando para poder defender as ações e não a ação em si. Correto. Bom, nós acabamos de conversar com o Warwick Wilson, ele que é analista de relações internacionais. Eric, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Valeu, obrigado. Grande abraço. E olha só, agora em números, né, ao todo, 555 pessoas foram mortas até o momento no Irã, incluindo 165 em uma escola primária feminina. E o conflito já se espalhou pelo Oriente Médio, com impacto em vários países. Vamos ver. O conflito no Oriente Médio tem se intensificado a cada hora, mesmo após dias do primeiro ataque dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. O presidente norte-americano Donald Trump afirmou que este conflito poderia durar mais que 4 semanas. Enquanto isso, há confirmações dos ataques trocados pelas Forças Armadas do Estado Judeu e o Hezbollah, grupo libanês aliado de Teherã por meio do Eixo da Resistência. O Hezbollah lançou foguetes contra o território israelense durante a madrugada, rompendo um frágil cessar-fogo mantido desde o último confronto entre os inimigos históricos, em uma ação que a liderança do movimento afirmou ser uma vingança pela morte do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. 31 pessoas foram mortas. O ministro da Defesa israelense afirmou que o secretário-geral do Hezbollah vai terminar como Khamenei. O governo do Líbano condenou os ataques lançados contra Israel, vindo do Hezbollah do seu território. O primeiro-ministro ainda afirmou que esse tipo de decisão cabe apenas ao Estado. Isso tudo levou ao fechamento do Estreito de Hormuz, a principal rota marítima para petróleo do Oriente Médio. A interrupção da navegação acendeu um alerta nos mercados internacionais, já que pode elevar o preço dos combustíveis e encarecer produtos e serviços em vários países. Além disso, o aeroporto internacional de Dubai, nos Emirados Árabes, ficou fechado durante o fim de semana por conta desses conflitos. Considerado um dos maiores hubs de aviação do mundo, o aeroporto amanheceu fechado e vazio, mas o governo local informou que operações de pouso e decolagem foram parcialmente retomadas. Outros aeroportos no Oriente Médio e também foram fechados, além de cancelamentos generalizados de voos com origem e destino na região. Olha, nós vamos continuar falando desse assunto com mais um especialista que é profundo conhecedor desse tema. Olha só, nosso segundo convidado é o Eduardo Graziloni, ele que é ex-embaixador do Brasil no Irã, portanto, conhece bem ali toda a política do Oriente Médio como uma região. Muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo. É um prazer meu de estar falando com vocês. Embaixador Celso Amorim, ele disse agora, a gente viu agora há pouco, né, que o mundo deve se preparar para o pior. E você também, com sua experiência nessas relações internacionais, o que você acha dessa possibilidade? Você acredita que as consequências desse conflito devem se escalar ou você acredita que isso não deve acontecer? Bom, nós estamos vendo que está escalando, né? Cada vez mais países estão sendo tragados desse conflito, porque as retaliações do Irã atingiram vários países do Golfo e agora até a Grécia tem se mobilizado porque o Irã desenvolveu atividades em bases britânicas em Chipre, de modo que está escalando por enquanto e estamos vendo isso acontecendo. Segundo, cada vez mais fica claro que o direito internacional não está sendo respeitado, que as organizações multilaterais também não, de modo que hoje o que predomina é a lei do mais forte e os países então
tem que admitir que a única solução é o armamento, e o armamento nuclear como forma de evitar que sejam sujeitos ao poder do mais forte. De modo que há muitas consequências do que está acontecendo. Acho que não era preciso acontecer isso, porque, por um lado, o governo do presidente Pezeshkian tinha e tem uma plataforma de maior flexibilização e maior aproximação com os países do Ocidente, e as negociações que estavam em curso aparentemente estavam progredindo, segundo os negociadores intermediários, em Oman, que intermediou essas últimas negociações, indicou que o Irã tinha feito concessões inéditas, de modo que esses ataques dos Estados Unidos e de Israel mostram que, na verdade, não é o problema nuclear o que importa, mas é simplesmente mudar o regime iraniano, fazer com que o Irã não possa ser uma base de apoio à Rússia e China, e acho que tudo isso é muito perigoso para o futuro. Não se sabe o que pode acontecer com os problemas econômicos que isso gera, os problemas geoestratégicos que isso gera e os planos que os países passem a fazer, destinando muito mais recursos à guerra do que à melhoria das condições de vida de suas populações. Agora, como profundo conhecedor do Irã que você é, dentro do país, existe uma parte considerável da população que é contra o atual regime, também pode fazer diferença nesse momento em favor de Israel e dos Estados Unidos? Olha, quem conhece o Irã, quem visita as cidades, frequenta restaurantes, vai aos shoppings e fala com iranianos, há um sentimento generalizado na rua de insatisfação com o governo. Agora, ao mesmo tempo, não há uma liderança que possa canalizar isso e representar uma opção ao estamento da sociedade que é contrária ao governo. E quando você tem uma invasão ao seu país, você acaba dificultando essas vozes se pronunciarem de uma forma que pareçam impatrióticas e favoráveis a uma invasão estrangeira no seu país. Então você acaba criando uma situação em que ou esse regime é completamente desmantelado, uma coisa muito difícil, dada a complexidade da estrutura do regime iraniano, com o líder supremo e todos os ayatollahs que o circundam, a guarda revolucionária, que além das forças bélicas controlam 70% da economia, o estamento de segurança, que é outro estamento muito importante, e sem contar com o governo convencional, o presidente, os ministérios com os quais nós dialogamos diariamente. De modo que a população, no fundo, fica mais preocupada, porque não há uma alternativa em relação a essa mudança, e se não houver mudança, mesmo que todo o arsenal militar, inclusive nuclear iraniano, seja dizimado, o que pode acontecer dentro dos próximos dias, porque a diferença de poder entre os Estados Unidos em relação ao Irã é muito grande, você acaba tendo a manutenção do regime e aí, eventualmente, até mais repressão do que já existe hoje, porque todas as forças mais liberais ficam intimidadas de se pronunciarem com medo de serem acusadas de falta de patriotismo e de conivência com
uma invasão estrangeira. E mais ainda, reavivando os medos de volta a regimes ditatoriais como era o do Reza Pahlavi, que, afinal de contas, foi o motivo da Revolução Islâmica de 1979. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o Eduardo Graziloni, ele que é ex-embaixador do Brasil no Irã. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. É um prazer conversar com vocês. Boa tarde. Grande abraço. E olha só, nós vamos mudar de assunto agora, né, para fazer nosso giro de repórteres pelo país e saber o que é notícia nesta segunda-feira. E olha só, nós já vamos começar, né, falando ao vivo lá sobre a cratera que abriu, uma enorme cratera, aliás, na Rua da Consolação, no centro de São Paulo. E o nosso repórter, o Ismael Nascimento, está por lá e vai trazer as informações e mostrar essa cratera pra gente. Não é isso, Ismael? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kleber. Para você também uma boa tarde. Para você, Kleber, para quem está na sintonia do jornal. Ó, Kleber, já trago uma informação importante aqui da cratera aqui de 15 metros quadrados. A equipe da Enel está com uma escavadeira aqui tentando tirar o concreto, né, aqui que está bem pesado, está bem difícil para tirar. Tem uma tampa que explodiu aqui, isso mostra o impacto dessa explosão que aconteceu ontem à noite, a partir por volta das 10h30 da noite. Isso que eles estão tendo todo esse trabalho para tirar, né, identificar o problema. Uma informação importante, o problema ainda não foi identificado. Você percebe pelas imagens do nosso cinegrafista, o Fraga, que aqui tem 4 pistas. 3 pistas estão interditadas, a última ali está liberada apenas para os ônibus do transporte público e os taxistas. Aqui à esquerda do nosso cinegrafista, vai ver que tem um gerador. Esse gerador, Kleber, ele está alimentando um apartamento, fica aqui bem atrás de nós o apartamento, porque é o único apartamento que está sem energia, de todos estão aqui perto do comércio. Esse apartamento está sendo alimentado pela energia, né, o gerador, pela Enel. Atualizando as informações. Mas tudo aconteceu ontem, a partir de em volta das 10h30 da noite, 11 horas da noite, quando um carro, eu estou bem aqui perto, onde esse carro estacionou aqui perto, quando ele estacionou o carro, na sequência teve essa explosão dessa cratera, onde abriu essa enorme cratera que vocês estão vendo. O cara, vocês podem ver pelas imagens, teve muita sorte que ao estacionar teve a explosão. Foi um grande susto, com certeza, que ele tomou, mas o mais importante, ele não sofreu nada, não aconteceu nada com ele, consequentemente com o seu carro, e ninguém mais aqui ao redor, aqui da vizinhança também, acabou sofrendo qualquer tipo de acidente por conta disso. Kleber, a rua, por enquanto, está interditada. A CET diz que só vai normalizar depois que resolver a questão da cratera. As ruas estão, a Matias Aires, aqui também a Moisés e a Angélica, que fica aqui atrás, tá bem, o tráfego de carros está bem forte, né? Quem vem de metrô perde um pouco desse estresse, mas quem vem de ônibus, de carro, acaba, infelizmente, pegando um pouco desse estresse. Tá certo, Kleber? Para finalizar, pontos importantes. A Comgás, ontem à noite, às 11h30 da noite, veio aqui, viu que não é problema de gás. A Enel, há uma especulação que possa ser um problema de eletricidade, porque aqui embaixo tem fios elétricos e há uma especulação que pode ter sido estourado e por isso que houve essa explosão e ter aberto essa cratera de 15 metros quadrados. Então, por enquanto é isso de informações. O pessoal da CET falou que só vão resolver depois que fecharem tudo bonitinho, né? Depois que identificar o problema, que ainda não foi identificado, para poder resolver. Os moradores do comércio aqui, os moradores que moram aqui no prédio e também aqui do comércio, por enquanto tem um estresse, mas não afetou o consumo, não afetou para chegar aqui nas casas. Kleber. Tá certo, Ismael. Muito obrigado aí pelas informações, realmente imagens impressionantes. Vamos mudar de assunto porque agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre no nosso estúdio. Boa tarde, bem-vindo, boa semana para você, Bruno. Bruno, vamos começar falando de Campeonato Paulista, né? Já que nesse final de semana nós tivemos a definição dos confrontos da final. Já temos até data, né? Pois é, Kleber, uma boa tarde, excelente semana a você e também a todos que nos assistem. Bom, o Novo Horizontino continua fazendo uma excelente campanha e agora despachou o Corinthians em casa. Já o Palmeiras eliminou o São Paulo em Barueri e chegou na sua 7ª final de Paulistão seguida.
Pela 7ª vez consecutiva, o Palmeiras disputará a final do Paulistão. A equipe de Abel Ferreira bateu seu rival São Paulo em Barueri por 2-1 e avançou na competição. O Verdão teve total domínio no Choque Rei e com gols de Maurício no primeiro tempo e Flaco no segundo, conseguiu avançar para a final. O São Paulo ainda descontou com Caleri de pênalti, mas não foi o suficiente e ficou pelo caminho. O tricolor ainda reclamou de uma penalidade não marcada quando a partida ainda estava 1-0. Para Daiane Muniz, árbitra da partida, o lance foi normal. Agora, o Verdão encara o Novo Horizontino na final. O primeiro jogo será disputado nesta quarta-feira na Arena Barueri, às 20 horas. E por ter tido a melhor campanha geral, o Tigre do Interior decide diante da sua torcida no próximo domingo no Jorjão, às 20h30. Desde que chegou no Palmeiras em outubro de 2020, Abel Ferreira chegou em todas as finais de Paulistão que disputou, sendo campeão em 4 oportunidades e vice em 2. Bruno, vamos falar agora de bola rolando, porque hoje nós vamos ter a definição da última vaga, né, na final do Campeonato Carioca. Quem joga? Exatamente, Kleber. Bom, Flamengo e Madureira disputam hoje o jogo de volta no Maracanã às 21 horas. Na ida, o rubro-negro venceu por 3-0 e agora quer vencer para espantar a crise que passa atualmente. A fase na Gávea não é das melhores. A perda de 2 títulos nos primeiros meses de 2026 fizeram com que os torcedores rubro-negros protestassem em frente ao Ninho do Urubu, dias antes da partida decisiva pelo Campeonato Carioca. O Flamengo enfrenta o Madureira pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Estadual. O rubro-negro tem um pé na final, já que venceu a partida de ida no Maracanã por 3-0 e agora pode perder por até 2 gols de diferença que classifica no tempo normal. Mas um cenário que era para ser de paz pode ficar complicado com uma eliminação no estadual. A partida de hoje será disputada novamente no Maracanã, pois o Madureira não pode jogar em Conselheiro Galvão, pela capacidade do estádio, e fez um acordo com o Flamengo para vender o mando de campo. Apesar da pressão que vive no cargo, Felipe Luiz deve mandar a campo um Flamengo misto. 3 titulares, mais desgastados, serão poupados e nem sequer serão relacionados. São eles Jorginho, Pulgar e Léo Pereira. A provável escalação do rubro-negro tem Andrew, Emerson Real, Léo Ortiz, Vitão e Alexandre, Everton Araújo, Nico Deva Cruz e Carrascal. Na frente, Lucas Paquetá, Cebolinha e Pedro. Bom, Kleber, por enquanto é só. Eu fico por aqui. Uma excelente tarde a você e a todos que nos assistem. Às 18h30 eu volto com mais informações. Combinado, então. Até mais, Bruno. Até. Bom, essa edição também fica por aqui. E você que não é de São Paulo, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais. Tchau.